Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando essa edição do programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje é um dia muito legal, né? A gente vai sortear aqui o presente muito especial para todos que participaram do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E a gente vai continuar com a promoção agora para o fim do ano, um outro kit de presentes. Daqui a pouco eu mostro para você tudo isso, tá? É bom lembrar que o Vejam Só é patrocinado pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para os telespectadores. Hoje, em especial, o sorteio vai ser do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Mas todo dia a gente sorteia o brinde, né, da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Bem, para conversar sobre a questão dos anjos, nós temos aqui o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, hebraísta, professor de teologia e escritor. Paz e graça, pastor Carlos Augusto, tudo bem? Graça e paz, Heber, graça e paz, pastor Patrick, e graça e paz também a todos os telespectadores do Vejam Só. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Heber. Você já mudou lá? Já mudamos de igreja, né? Nós estamos agora na rua Costa Barros, número 1341, ainda na Vila Alpina. Os nossos cultos, eles ocorrem domingos às 19 horas, quartas-feiras às 20 horas e quintas-feiras às 15 horas. Todas as pessoas ali da vizinhança são muito bem-vindos, bem-vindas para estarem conosco em um dos nossos cultos. Igreja Evangélica Jaboque. Jaboque. Mudou de endereço. Mudou de endereço. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Do outro lado do programa, vejam só, o pastor Patrick de Almeida Siqueira. Ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é mestrando em teologia na Universidade Adventista aqui de São Paulo, a UNASP. Paz e graça, pastor Patrick, tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, é um prazer estar aqui, Heber, e rever, estar junto novamente com os nossos telespectadores, poder conversar sobre a Palavra de Deus. É um privilégio grande estar aqui, com o pastor Vailate também, e me sinto feliz de estar aqui e poder partilhar a Palavra de Deus hoje. O irmão está pastoreando? Sim. Onde que a gente encontra o irmão? Se vocês quiserem conhecer a nossa igreja adventista lá na Vila Iara, né? Ela fica no mesmo local do Colégio Adventista, é bem pertinho ali do Shopping Continental, fugiu o nome da rua aqui agora. Não tem problema. Mas é um ponto de referência, é uma grande escola que tem ali, quase 2.000 alunos, é bem fácil de achar. Pertinho daquele posto de gasolina que fica em frente. Exatamente. Lá em Osasco. Né? E a gente ajuda com o pastor ali da igreja, com o pastor auxiliar, e também eu sou o capelão também da escola. Então, durante a semana, a gente tem lá quase 2.000 ovelhas reunidas ali, e todo dia fazendo cultos, pregando a palavra para eles, aconselhando. Eu queria mandar um abração, né, para os meus queridos lá do Colégio Adventista da Vila Iara e também para os membros também da Igreja Adventista de Vila Iara. Mandar um abraço também para minha família, minha esposa e para todos. Amém. Muito bem, nós vamos assistir a matéria que apresenta o tema e voltamos já com a opinião dos convidados do Vejam Só. Falar sobre o livre-arbítrio é certeza de entrar em um terreno cheio de polêmicas e diferentes opiniões. Esse tema é responsável por divisões desde a época da Reforma Protestante. Basta que Erasmo e Lutero romperam relações por diferentes posições quanto ao livre-arbítrio do homem. Se o assunto já é complicado, imagine se falássemos do livre-arbítrio dos anjos. Aí sim teríamos um grande debate. Então prepare-se, pois é exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Mas antes, precisamos entender o que é o livre-arbítrio. A expressão é muito utilizada por diversas religiões, não apenas o cristianismo. A ideia do livre-arbítrio está relacionada com o poder dos indivíduos em escolher suas ações. Todos seriam livres para fazerem as suas escolhas, da forma que melhor entenderem, arcando sempre com as consequências dessas escolhas, sendo elas boas ou ruins. Diante dessa liberdade, surgem as disputas teológicas, cada linha defendendo seu ponto de vista e procurando refutar a base do pensamento do grupo contrário. Como já vimos,
essa disputa é antiga dentro e fora da igreja. Quando falamos dos anjos, a polêmica não diminui. Muito pelo contrário, o debate parece aumentar, pois as correntes surgem também em linhas diferentes. Uns defendendo a tese de livre escolha dos anjos, outros dizendo que isso não é possível, pois os anjos estão debaixo da vontade e ordens de Deus. Pensando nessa questão, podemos citar um texto muito polêmico, para tentarmos trazer um pouco de luz ao tema proposto. Lá em Judas, no versículo 6, lemos o seguinte: E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Se os anjos não têm livre, por que Judas diz que eles não guardaram o estado original? A pergunta está lançada. Você consegue responder? Os anjos têm livre-arbítrio? Se sua resposta é não, por que Judas falou que eles decidiram não guardar seu principado? Pastor Heber, hoje o debate promete. Quero ver os seus convidados respondendo a essa pergunta. O debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Valeu, Eliezer. Eu também quero ver. Legal. Muito boa a matéria, apresentando o tema que nós vamos discutir aqui, né? Será que os anjos têm liberdade de escolha? Se não tem, por que que Judas disse que eles não guardaram o principado? As versões variam, mas a ideia é a mesma. Eles decidiram romper, né, com o estado original que eles possuíam. Vamos lá. Vou começar com o pastor Patrick de Almeida Siqueira, que é ministro da Igreja do Sétimo Dia, mestrando em Teologia na Unasp e que está aqui com uma proposta de resposta. Qual é, pastor? Antes de eu falar sobre o que eu vou defender nesse programa, eu esqueci que eu queria dar um presente para o pastor Heber, né? Nós temos um livro aqui, o Tratado de Teologia, da Igreja Adventista, da Casa Publicadora Brasileira, que tem artigos teológicos das nossas 28 crenças fundamentais. Então é uma boa obra para quem quer saber mais como a Igreja Adventista pensa, né, e os seus teólogos. Então, gostaria de dar de presente. Muito obrigado, pastor Heber. É um prazer receber, deixa eu mostrar aqui, né? E vou usar bastante para fazer tema aqui. Ótimo, que bom. Para a gente poder ter temas novos aqui para o programa. Muito obrigado, pastor Patrick. E agora, a sua primeira resposta. Ótimo. Antes de mais nada, é importante dizer que a Bíblia fala pouco sobre o tema do livre-arbítrio de anjos, né? Eu acredito que, possivelmente, esse texto de Judas, verso 6, seja o único verso da Bíblia que fala assim diretamente sobre uma escolha dos anjos. Mas é um verso muito interessante, né? Nesse programa eu vou aqui falar um pouquinho sobre o porquê que a carta de Judas foi escrita, o porquê da teologia da carta, poder a gente elucidar, quem sabe fazer uma breve exegese aqui do verso e entender por que Judas dá o exemplo dos anjos, né? E o que eu vou defender no programa é que os anjos são seres criados por Deus, né? E como seres criados por Deus, têm a sua individualidade, têm a sua vontade, têm o seu livre-arbítrio, e eles escolheram, sim, se rebelar no céu, e foram expulsos de lá, conforme Apocalipse 12 diz, que houve uma guerra lá no céu. E esses anjos que rejeitaram estar no reino de Deus, eles foram expulsos dos céus. De alguma maneira estão aqui no planeta Terra hoje, são conhecidos como demônios. Eles se opõem ao povo de Deus, né? E são dirigidos aí pelo seu líder, Satanás. E eu acredito também que eles não têm mais oportunidade de salvação, porque eles já foram longe demais. E esses anjos ruins, o destino deles já está selado, os anjos bons também. E nós aqui na Terra estamos no meio desse conflito aí. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, recebemos de novo o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica de Jaboque. Ele que é hebraísta, professor de teologia, escritor. Como é que o senhor vê essa questão do livre-arbítrio dos anjos? Heber, o que ocorre? O pastor Patrick já disse muito bem. Perdão. Opa!
Vamos em frente, porque a gente fica falando de anjo ruim aqui, ó. Olha aí. Poxa, bem. Ai, ai, ai. Mas enquanto você vai falando, pessoal, o Maurício vai cuidar aqui. Ok. Bom, eu entendo, Heber e telespectadores e também pastor Patrick, que os anjos, eles, sem dúvida alguma, eles tiveram livre-arbítrio no passado, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Só que devido à natureza destes anjos, que a meu ver difere da natureza de Deus e também da natureza dos seres humanos, hoje os anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, eles não têm mais livre-arbítrio. Então hoje cada um deles, eles agem de acordo com a resolução que eles tomaram logo após a queda de Satanás e dos demônios. Então, como o pastor Patrick aqui citou, eu entendo que hoje os anjos bons, como Miguel, Gabriel e tantos outros, eles não podem fazer o mal ou não têm liberdade para fazer o mal, e os anjos maus, Satanás e os demônios, eles também não podem escolher não fazer o mal, de modo que eles não têm livre-arbítrio. Se eu pressupor que os anjos tenham livre-arbítrio, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, eu me verei numa série de problemas teológicos ao longo da Bíblia. E quem sabe, ao longo das nossas discussões aqui, talvez analisando alguns textos, eu creio que não somente Judas, mas Judas é um pontapé inicial, há alguns outros textos com os quais nós devemos nos deparar, e esses textos me dão a entender que os anjos tiveram livre-arbítrio no passado, mas hoje eles não têm mais. De uma forma bem resumida é isso, Heber. E por que eles não têm mais? Você já quer que eu adiante já isso agora? Vamos lá. Não, tá. porque pelo que eu entendi, Okay. é o seguinte, o pastor Patrick disse que os anjos têm liberdade de escolha. O irmão disse que a eles fala tiveram. dele tiveram, tanto é que caíram, né? Tanto é que os E por que anjos não tem mais? O que então, mudou? aí é que está. Aí entra aquilo que ele falou. Nós temos uma questão que ela é uma questão especulativa, eu admito, mas que eu vejo que além de uma especulação filosófica e teológica, há alguns textos na Bíblia e a coerência bíblica como um todo que não me permite ver anjos com livre-arbítrio hoje. E aí eu vou tentar já adiantar o que eu falaria depois. Não, rapidinho, depois a gente bem desce rapidinho. detalhes. O que ocorre? Os anjos, Heber e telespectadores, eles têm um acesso direto e imediato a Deus, a sua presença e às realidades eternas. De modo que, quando eles tomam uma resolução ou decidem fazer uma determinada coisa, isto acaba sendo depois decidido por toda a eternidade. De modo que, quando nos ódios da história humana e da história universal como um todo, né, do cosmos, um grupo de anjos decidiu se rebelar contra Deus, a partir de então, o destino deles já é selado. Isso entra, por exemplo, no texto de Judas 6. Aos anjos, a primeira metade, já estou entrando no tema, a primeira metade, quando diz que eles não guardaram a sua habitação, mas a abandonaram, esse era o momento que eles tinham livre-arbítrio. Em seguida, a parte B do versículo 6 de Judas, diz que Deus já os reservou para as cadeias eternas. Então, eles não têm mais liberdade de escolha para voltarem atrás, por exemplo, nas suas resoluções e se arrependerem. Isto implica, naturalmente, no fato de que eles não têm livre-arbítrio. Se tivessem, poderiam se arrepender, poderiam mudar de atitude. Os anjos bons poderiam escolher fazer o mal, e em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. E os anjos maus, ou os demônios, ou Satanás também, poderiam escolher fazer o bem, e em nenhum momento eles escolhem fazer isso. Isso posto, nós podemos pressupor, mas a meu ver com amplas evidências bíblicas, e Judas 6 inclusive é uma das maiores, que eles não têm livre-arbítrio hoje. Se tivessem, nós teríamos problemas sérios. Isso significa que Gabriel e Miguel poderiam resolver se rebelar hoje e cair? O pastor Patrick já disse que ele entende que não. Aí que entra a questão. Isso, a meu ver, implica em que os anjos, tanto bons quanto maus, não têm mais livre-arbítrio. Não podem mais escolher os anjos maus em prol do bem e os anjos bons em prol do mal. Pastor Patrick, como é que o senhor vê isso? Talvez na prática a nosso pensamento ele se assemelha, né? Realmente, eu creio que eles têm o livre-arbítrio, sim. Mas eles não podem, pelo menos os anjos maus, eles não têm mais condição de se arrepender. E os agora, anjos bons? eu acredito que os anjos bons continuam tendo o livre-arbítrio. Eles podem eventualmente cair? Sim, potencialmente, como o mal surgiu no coração de um anjo,
há muito tempo atrás e não há uma explicação clara para por que isso aconteceu, tecnicamente é possível que aconteça. Embora tudo que gerou essa escolha pelo mal dos anjos desencadeou a morte do Filho de Deus, eu acredito que isso tenha lançado uma luz muito grande para os anjos. E eles, conhecendo agora os resultados do mal, dificilmente eles poderiam escolher. Mas eles são seres livres, têm vontade, têm a sua inteligência, então é possível sim que teoricamente eles têm o livre-arbítrio por causa da inteligência, da individualidade, mas dificilmente eles escolheriam o mal. Muito bem. Eu tenho várias coisas para a gente tratar aqui. Depois nós vamos fazer, cada uma a seu tempo. A gente ainda vai aprender várias questões ligadas ao céu, ao projeto de Deus, né, e aos seres celestes. E os homens, óbvio. Agora, antes eu quero saber de você. O que é que você pensa a respeito? Vamos lá. O nosso endereço eletrônico é o vejamsó.com.br, né? Você vai lá e vota na enquete que pergunta o seguinte: em sua opinião, anjos têm livre-arbítrio? Anjos têm ou não têm livre-arbítrio? Hoje, né? Claro. Então, primeira resposta, sim. Os anjos são seres livres, né? Ou segunda resposta, não. E a terceira resposta, que é a minha, não sei. Não sou anjo, estou longe de ser, então não sei se o anjo tem ou não livre-arbítrio. Votou na enquete, você está habilitado para o sorteio que a gente faz. O sorteio de hoje seria o daqui, o Zeide, né, João? Então, vamos fazer o seguinte: o sorteio da Jo Resende a gente vai fazer na segunda-feira, tá? Com todo mundo que participou ao longo dessa semana. Porque hoje a gente vai fazer o sorteio do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Tá? Mas vamos mostrar o que a Jo Resende pode dar para você, né, que tem problemas capilares ou epidérmicos. Ela é a solução. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade. Estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Deus abençoe você. Quem tiver interesse, liga lá para a Jô, né? 5083-2549. É o telefone da Jo Resende para você marcar o seu horário. Está aí, ó. 5083-2549. E a Jo sendo um curso para quem quiser ser terapeuta capilar. É um curso, entre em contato com a Jo, você que é cabeleireiro, ou tem interesse em ser, ela vai oferecer um curso aí intensivo na prática, curso bem prático, vale a pena, tá? E a clínica da Jo fica na estação Ana Rosa do metrô. Tá? Bem pertinho, você vai de metrô, estação Ana Rosa, facinho, tem a linha verde, tem a linha azul, que passam por ali do metrô. Muito bem. Depois a gente fala mais da Jo. Deixa eu aproveitar e mandar um ósculo santo para duas clientes da Jo Resende que vieram lá dos Estados Unidos, assistiram ao Vejam Só, né, pelo Vejam Só Internacional, vieram dos Estados Unidos para tratar, eles têm problema sério na cabeça, duas senhoras, e estão tratando com a Jo Resende, a Nádia e a Esmeralda. Então, Nádia e Esmeralda, o santo para vocês, Deus abençoe, né? E um ósculo santo também para a própria Jo Resende.
Deus que nunca esquece da gente, aí tá, é uma bênção essa mulher, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, até porque eu tenho que enxugar toda a lameira que eu fiz aqui, que eu derrubei a água, derrubei os livros, sabe? Uma festa. A gente já volta. Muito bem, eu estou aqui, hoje não é merchan, sabe o que é? Eu vou mostrar para você o kit Vejam Só, que alguém que participou do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só vai ganhar no final do programa, né? O nosso sistema eletrônico está girando, todo mundo que mandou fotografia, mesmo as que ainda não foram exibidas, está participando do sorteio. Mas eu quero mostrar para você, começa pela camiseta da Agrade, que todo mundo sempre quer, né? Tem esse livro aqui, ó, Manual Bíblico da Vida Nova. Eu vou até pegar ele aqui para mostrar. É uma obra fantástica, maravilhosa, colorida, gostosa de ler. Tem 2 DVDs que acompanham. Para quem estuda a Bíblia, aula de Bíblia, para quem gosta de assunto bíblico, é uma obra fantástica. Estamos mandando para você. Tem aqui, ó, a Bíblia Ilustrada, que é teoricamente para criança, mas não é não. É para jovens, né, adultos. Então, ó, já pensou? Você pega isso aqui para contar a historinha para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, seu sobrinho. Uma bênção, né? Para a escolinha. Tem essa coleção, Comentário Bíblico Popular, de William MacDonald, Novo Testamento e Antigo Testamento, está aqui. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, com capa de couro. Essa capa é couro legítima da Sociedade Bíblica Trinitariana, couro mesmo, é uma delícia de segurar essa Bíblia, mais gostoso ainda é de ler, né? Porque ela é toda luxuosa, né? Tem beira dourada, letra grande, referência, uma bênção, uma bênção. O que mais? Tem, obviamente, a pregação Jamierson Oliveira, o triunfo da igreja. O Jamierson tem um fã-clube danado aqui no Vejam Só, né? Ele só perde pro Vailate, que está aqui, né? E ó, tem tá aqui, ó, o DVD do Jamierson. Tem o curso bíblico Vida Ministerial. Esse aqui é um como é que chama? CD-ROM. Não, é um CD-ROM esse aqui, esse curso bíblico. Tem o DVD do Ministério Casados em Cristo, o sexo que só os cristãos praticam. Tem gente que fala que crente não pratica sexo, então esse aqui é o sexo dos crentes, né? O pastor Ismael Carvalho que gravou. Tem a Ditadura da Ideologia de Gênero, que é a palestra da psicóloga doutora Marisa Lobo, está aqui, o assunto do momento. Mais o relógio da Agrade e também a caneca do Vejam Só. Aí, ó, esse é o kit, 10 itens para quem participou do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Daqui a pouco a gente vai ver quem vai ganhar. Agora vamos ver quem tá assistindo. Vamos lá. A minha primeira foto hoje vem lá de Sinop, no Mato Grosso. A Cristina Rossi. Cadê você, Cris? Tô vendo a televisão. Cris. Ah, tá. Você tá em primeiro plano. Legal. Bacana. Valeu, Cris. Deus abençoe você, viu? E o povo de Sinop, no Mato Grosso. Também a Daniela, que é de Vila Velha, no Espírito Santo. Uau! A pose da moça. Ah, artista, legal. Esse cabelo nos olhos aí, na época que minha mãe era mocinha, chama gatinho. É charmoso, olha só. Bom, a terceira foto é da Elze. Aqui está escrito Paciência, Rio de Janeiro. Será que no Rio de Janeiro tem algum lugar chamado Paciência? Eu não ouvi falar. Tá bom, Elze, mas quem mora em Paciência, já pensou as piadas? Haja paciência. Haja paciência. Pois é. De Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nós temos a Mara e o Paulo, né, da Dário. Então aí, ó, assistindo ao programa, provavelmente com opiniões diferentes. Sei lá, né? Eu sempre fico imaginando aqui quando é casal. Maria José Oliveira Costa, ela mora em Chechel, em Pernambuco, assistindo ao Vejam Só, aí, firmona. O Matheus, o José e a Geralda moram lá em Toledo, no Paraná. Toledo, se não me engano, é norte do Paraná. Matheus, José e Geralda.
Aí. E a última foto vem de Suzano, na Grande São Paulo, Michelin Xavier e a esposa Cibone. Olha que casal bacana, casal bonito, né? Legal. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Boa sorte, daqui a pouquinho a gente vai para o sorteio, tá bom? Agora a gente vai voltar para o tema, o que foi sugerido pelo Jeremias Souza. Ele mora em São João, no Piauí. Quem está reclamando? Vocês vão discutir coisa de anjo? Está na Bíblia. A Bíblia diz que tudo que está na Bíblia é para instrução nossa e para nos habilitar para toda boa obra. Como é que o livre-arbítrio dos anjos me habilita para boa obra, eu não sei. Mas os meus dois convidados sabem e vão dizer para mim já, nesse bloco. E quem ganhou o presente, né, porque sugeriu o tema, foi o Jeremias Souza. Ele mora em São João, no Piauí, e vai ganhar esse livro do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica, que é um livro que desvenda o pano de fundo do Antigo Testamento e que explica coisas, por exemplo, como as genealogias, por que elas são importantes, como que elas podem dar espiritualmente. É muito legal. Esse livro aqui é bem bacana e o Jeremias usou o Facebook para sugerir o tema. Faça como ele, sugira um tema e você ganha presentes do Vejam Só também. Pastor Patrick de Almeida Siqueira, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor acredita em quantas quedas de anjos? Quantas vezes os anjos pecaram? Ok. Nós temos informação na Bíblia que houve uma guerra no céu, lá em Apocalipse capítulo 12. E ali há duas figuras, né? O arcanjo Miguel e o dragão, que é Satanás. E acreditamos que em algum momento, não sabemos quanto tempo atrás, um anjo, líder dos anjos, chamamos ele de Lúcifer. Lúcifer é um nome em latim, né? Ele, como leão, ele começou então a, quem sabe, espalhar para os anjos que talvez ele seria o melhor governante, talvez que Deus fosse um déspota aqui, porque os anjos amavam a Deus e por isso o serviam, ainda o fazem. Inclusive a palavra ângelos em grego é mensageiro, né? São ministros de Deus, servos de Deus. E ele deve ter sugerido que Deus era uma espécie de déspota, ditador, e que se ele fosse o governante, seria o melhor governante. E a verdade foi que Deus é Deus de amor. Deus com certeza deve ter tratado esse anjo com muito amor, deve ter conversado muito com ele, com a sua onisciência, e deve ter mostrado para ele o que daria, né, os resultados da sua rebelião. E embora Deus deve ter feito isso, ele não atendeu os apelos de Deus, ele levou em frente a sua rebelião, o seu egoísmo, o seu pecado, a vontade de supremacia, e acabou que foi necessário uma guerra nos céus, e eles foram expulsos, vieram parar no planeta Terra, e infelizmente Adão e Eva cederam ao pecado, e por um curto período de tempo o planeta Terra se tornou o reino de Satanás, né? O príncipe deste mundo. Eu acredito que foi algo assim muito marcante. A decisão que os anjos tomaram foi uma decisão consciente, mas foi uma decisão duradoura. Então, os anjos, um terço fala no capítulo 12 ali, né, um terço das estrelas, acreditamos que estrelas sejam um símbolo para anjos. Imagina Satanás levar consigo um terço dos anjos do céu. E os anjos que ficaram lá, deve ter ficado no coração deles no mínimo uma dúvida: será que aquele anjo tinha razão? Então começa a se desenvolver um grande conflito, como diz o livro de Daniel, no capítulo 9, uma guerra entre o bem e o mal. E agora os anjos começam a observar qual é o tipo de governo de Lúcifer. E, resumindo a história, o governo dele resultou na crucifixão de Jesus, na morte de Jesus. Acredito que aquele ato ele foi um ato crucial, um ato que tirou qualquer afeto, qualquer admiração que os anjos tinham por Lúcifer, qualquer sombra de dúvida que eles tinham. E hoje os anjos estão no céu, eles vêm aqui, nos ajudam, nos acompanham, nos guardam. E eu duvido
que um anjo, na atual conjuntura, nos dias de hoje, ele vai escolher o mal, não porque ele não tem a capacidade de escolher, mas porque ele viu os resultados do mal. Claro. E ele vai, com a própria vontade e consciência, decidir não pecar. Existe foi uma queda só, então. Foi uma queda só e existe um texto em Naum, Naum 1:9, que diz assim: o Senhor acabará com tudo o que vocês planejam contra ele, a tribulação não precisará vir uma segunda vez. Esse texto ele se direciona a Nínive, né? Aquela cidade que era muito pecadora, e Deus enviou o profeta Jonas para pregar, a cidade se arrependeu, mas 170 anos depois veio o juízo de Deus sobre a cidade, porque eles voltaram aos seus pecados, eles voltaram à sua vida. Essa profecia diz que não se levantaria de novo então a tribulação, Deus não precisaria puni-los novamente, e acaba que Nínive acaba se tornando um símbolo também das forças que se opõem a Deus, né? De Satanás e seus anjos. E eu acredito que esse texto possa indicar aqui que o mal não vai se levantar também uma segunda vez, a rebelião não vai acontecer uma segunda vez. Então isso aí é Vamos lá. Pastor vai lá. E o senhor, acredita em quantas quedas? Bom, a Bíblia não é clara sobre isso. Eu sou propenso a entender que houve uma única queda, mas não descarto a possibilidade, a hipótese de haver uma segunda. A meu ver, essa primeira queda ela teria ocorrido em algum momento entre Gênesis 1:1 até o contexto de Gênesis no capítulo 3, quando Satanás ali já ou personificado ou incorporando uma serpente apresenta-se ali, conforme o apóstolo João depois nos dirá em Apocalipse, e a outra suposta queda pode ter ocorrido em Gênesis no capítulo 6, versículos 1 a 4. Eu já estive aqui em outros debates para falar sobre esse texto. Eu entendo que os Bnei HaElohim, os filhos de Deus em Gênesis 6, versículos 2 e 4, são anjos, conforme a maioria esmagadora dos estudiosos no contexto judaico-cristão antigo também. O posicionamento setita-caimita, isto é, que os filhos de Deus são a descendência piedosa de Sete e as filhas dos homens são a descendência ímpia de Caim, só é um pensamento posterior a esse pensamento antigo. Então, eu entendo que, obviamente, no mínimo uma queda houve, mas é possível também que os filhos de Deus que cobiçaram as mulheres em Gênesis 6, versos 1 a 4, já fossem demônios ali, só que eles são chamados de Bnei HaElohim, o título mais genérico, um dos títulos genéricos que refere-se a anjos. Assim como o pastor Patrick citou, ângelos ou malach em hebraico são terminologias que, primeiramente, elas se referem a mensageiro e têm depois um sentido secundário de anjos. Somente o contexto imediato de um determinado texto bíblico é que deixará claro se é uma referência ao mensageiro humano ou uma referência a um ser angelical. Apenas uma pequena discordância do pastor Patrick, o que é natural até em teologia, mas eu não entendo que Lúcifer ou Lúcifer, e ele está fazendo uma citação a Isaías 14:12, também já estive aqui debatendo sobre isso, seja uma referência a Satanás. Eu não entendo que Isaías 14 e Ezequiel 28 falem sobre a queda de Satanás. Entendo que esses textos falam sobre a queda de um déspota megalomaníaco, humano, primeiramente o rei da Babilônia em Isaías 14, depois o rei de Tiro em Ezequiel 28, e mesmo porque o termo latim Lucifer, aquele que traz a luz, ele não aparece no texto hebraico. Foi uma tradução que Jerônimo fez entre o 4º e 5º séculos da Vulgata, do hebraico Helel. Helel, em hebraico, é uma palavra que significa o que brilha ou brilhante. O título todo é Helel ben Shahar, em hebraico, que quer dizer o brilhante, filho da alvorada ou filho da aurora. Esse título, essa expressão Ben Shahar ou Shahar, filho da alvorada, era um título mitológico utilizado por muitos reis e soberanos no contexto do Antigo Oriente Médio, onde eles buscavam se autodivinizar e se comparar, por exemplo, às divindades do panteão cananeu. Então, eu não entendo que Lúcifer tenha a menor relação com Satanás. Na Bíblia nós não temos nenhuma ligação. O nome Lúcifer, ele aparece 4 vezes ao todo na Bíblia, né? 3 vezes no Antigo Testamento, mais uma no Novo. E no Novo Testamento, ele aparece, curiosamente, na Vulgata, relacionado a Jesus. Ele não aparece relacionado a Satanás. Então, eu não associo Lúcifer a Satanás.
Entendo que a Bíblia é absolutamente vaga sobre esse assunto. A Bíblia não fala em momento algum sobre uma queda original de Satanás. Esse próprio texto que o pastor Patrick citou de Apocalipse 12, quando fala sobre o dragão e a antiga serpente, ele já como dragão. Não há nenhum momento no texto bíblico que diz, olha, aqui você tinha um anjo bom e depois ele se torna um anjo mau. O único possível caso seria 1 Timóteo 3,6, que diz que o bispo, aquele que aspira ao episcopado, ele não pode ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não incorra na mesma condenação do diabo. Então, por isso podemos depreender que o que levou Satanás à queda foi a soberba. Mas, tirando esse texto de 1 Timóteo 3,6, que também é lacônico, ele é resumido, é sintético na sua fala, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem um único versículo que fale de forma explícita e inequívoca, que não dê margem para dúvida, sobre uma queda original de Satanás. Então, de uma forma geral, é isso. Bom, o pastor Patrick, pelo que o pastor Vailate acabou de falar, a gente pode até concluir, não sei se está mente ou não, por isso estou lhe perguntando, que o gênio do mal, o diabo, o Satanás, sempre existiu assim como Deus, como o oposto de Deus, porque se a Bíblia não fala de queda, não fala claramente sobre isso, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo que a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Inclusive existe um verso lá em 1 Timóteo 6, que fala que Deus, 12, se eu não me engano, verso 12, que Deus é o único imortal. Então, se Lúcifer fosse um poder igual a Deus, eterno, ele seria também um Deus. E a Bíblia fala que existe um único Deus. Então, quando a gente começa a pensar e fazer uma filosofia em cima disso, não poderíamos dizer que Lúcifer fosse eterno, uma força antagônica e que sempre existiu, que é o oposto, né, o mal. Nós não poderíamos dizer. Lúcifer, não, Satanás, usar esse termo que é um pouco melhor, ele com certeza é criado, é um ser criado, né? Nós imaginamos que existe, Orígenes, ele começou com a ideia de que Deus havia criado a humanidade justamente para repopular o céu. Esses anjos que se rebelaram e saíram do céu, o ser humano de alguma maneira depois tomaria lugar desses seres, certo? Então, isso se encaixa, isso é um pouco lógico. Embora eu concorde com o Vailate a respeito ali de Isaías 14, Ezequiel 28, o texto não fala diretamente desse ser, mas quando a gente olha para a Bíblia, e nós adventistas usamos uma escola de ação profética chamada historicista, que a profecia ela se desenvolve em todo o decorrer da história. Não somos preteristas, não olhamos apenas para o passado, nem futuristas, olhando apenas para o futuro, ou idealistas, olhando de uma forma ideológica, não. Nós somos historicistas, acreditamos que, assim como Daniel capítulo 2, aparece ali um resumo da história da humanidade, aparecem vários reinos, esses reinos de várias maneiras se oporam a Deus, né, ao povo de Deus. Então é comum algumas vezes a Bíblia utilizar esses reinos como um símbolo de oposição a Deus, ou os seus monarcas, como o rei Tiro, né? Então, eu acredito que de maneira secundária é possível sim, Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, a linguagem, o Éden, o jardim de Deus, existe ali, é algo a mais, né, que apenas um monarca humano. Mas, pastor Heber, eu acredito sim, Deus criou os anjos, né, havia um anjo elevado, e esse anjo ele arquitetou uma guerra. Por isso o Apocalipse diz que houve guerra no céu, eles foram expulsos, né? E agora eles são um poder antagônico. Foram derrotados na cruz por Jesus. A Bíblia diz que eles estão guardados para o juízo, porque eles não têm mais então, é aí que eu ia chegar. Momento de se arrepender disso. Se houve só uma queda, como os irmãos estão dizendo, então o texto de Judas, que fala que os anjos não guardaram o seu estado original, se refere a essa queda, aos anjos que seguiram Satanás, certo? Sim, sim. Mas o texto diz que eles estão guardados
para o juízo. Em cadeias eternas. E os demônios não estão guardados em coisa nenhuma, eles estão muito soltos demais. Se você me permite uma palavra aí, normalmente esse texto de Judas, a maioria, até onde eu sei, a maioria esmagadora dos exegetas, dos biblistas, dos estudiosos desse texto, ou relacionam com Gênesis 6, versos 1 a 4. Exatamente, a segunda queda angelical. Perfeito, por isso que eu falei que eu não descartaria essa hipótese. Aliás, por isso que eu falei. Agora, a questão é a seguinte, em Gênesis 6, eles já são apresentados como alguém que cobiçam as mulheres. Então, é possível que tenha havido essa única queda, tais anjos, tais Bnei Elohim, Gênesis 6, versos 1 a 4, eles participaram desta única queda, então ali nós não temos uma segunda queda, mas por este pecado que eles fizeram em si, por algum motivo desconhecido, por tentarem abandonar aí sim o seu principado, a sua condição e tentarem se relacionar com mulheres, algo que a sua natureza espiritual não lhes permite fazer, justamente pela incongruência que há no relacionamento entre um ser absolutamente espiritual e esse ser humano, e gerar ainda mais uma prole que seria, também já discutimos sobre isso, de algum momento isso teria sido algo tão trágico, tão grave, que a estes anjos, Deus então não lhes permitem ficarem soltos, como ocorre com o diabo e os demônios que estão soltos, que são esses que você mencionou, que vira e mexe, possuem os corpos das pessoas, que nos tentam, que nos oprimem, esses são os livres. Agora, os que estão presos nessas cadeias eternas, de Judas 6, e também no texto de 2 Pedro, seriam, talvez, esses Bnei Elohim de Gênesis 6, versos 1 a 4. Então, ou poderíamos dizer que existiram duas quedas, uma entre Gênesis capítulo 1 e a outra entre Gênesis 3, onde a queda de Satanás e de parte dos anjos, talvez esse um terço, não temos como afirmar, e houve alguma outra queda em Gênesis 6, versos 1 a 4. Isso é possível, mas normalmente os estudiosos associam Judas 6 com esse texto. E o senhor, pastor Patrick? Eu vejo Judas 6 uma alusão direta, segundo Pedro 4, né? Inclusive, eu dei uma estudada aqui na epístola de Judas, eu percebi quase que uma dependência literária, né? Das epístolas de Pedro, né? Eu contei aqui pelo menos umas 12 citações, e inclusive aqui na nota da Bíblia Almeida de Estudo, uma provável alusão a Gênesis 6, 1 a 4, mas ele está sendo aqui talvez um pouco imparcial, né? Talvez mais científico, não sei se a linguagem é correta, mas não existe uma ligação direta, assim, porque essa interpretação defendida pelo professor Vailate é uma interpretação, né? Porque é um texto debatido na história. Então, existe a possibilidade dos filhos de Deus, filhos dos homens, sim, serem os descendentes, né? Serem filhos de Deus, serem um povo que continuou fiel a Deus, filhos dos homens, o povo que se rebelou, mesmo porque ali o contexto ali é a degeneração moral da humanidade. Então é um exemplo, mais um exemplo, e talvez Moisés estava preparando o caminho para explicar o dilúvio, o porquê do dilúvio. Então há uma probabilidade muito forte, eu creio nisso, que o texto não fala de anjos, o texto fala de homens, homens bons, homens maus, quem sabe a igreja da época, os filhos de Deus os mundanos. Mas em Judas, o texto que nós estamos discutindo, que os anjos que não guardaram seu principado, o Judas diz que eles estão presos. Certo. Mas os demônios, se esses anjos são os demônios, eles estão soltos. Se eles... Talvez aqui seja talvez uma linguagem apocalíptica, né? Ele usa a expressão assim, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo. Guardados sob trevas e algemas eternas. Talvez seja figurativo, lá em 2 Pedro está dizendo assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Eles estão sob trevas espirituais, com certeza, por terem pecado contra o Espírito Santo, onde eles chegaram num lugar onde eles não podem se arrepender mais. Então, de certa maneira, estão presos, sim, presos ao seu destino de punição, à sua destruição, estão presos à própria maldade,
né? São reservados para o fogo eterno, para o juízo do grande dia. Eles estão presos, mas estão soltos, pastor. Estão atormentaram o Gerazeno lá. Estão presos no planeta Terra, né? Estão presos, eles são escravos. No reino de Satanás não existe uma relação, interdependência de amor, de respeito, submissão. Eles, quem sabe, eles têm medo do seu líder, eles não são, quem sabe, unidos. Então, eles estão em uma situação terrível. Uma situação, sim, de algemas eternas, de trevas espirituais. É igual o Apocalipse também. O Apocalipse, capítulo 20, diz que depois que... Deixa eu ler esse texto, porque é um texto correlato, né? Também fala de algemas, também fala de prisão. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs ele um selo para que não mais enganasse as nações até se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos nesse sentar. Então, está dizendo que por um período de 1000 anos, Satanás ficará acorrentado. Eu não imagino que existe uma corrente capaz de segurar Satanás. Então, essa é uma linguagem figurada, que ele estaria impossibilitado de fazer a sua obra, que é a sua obra de engano. Isso é agora ou será no futuro? O texto de Apocalipse, ele, no capítulo 20, ele tem uma ordem cronológica, fala sobre as pragas, depois anuncia a queda de um sistema religioso chamado de Babilônia na Bíblia, depois fala sobre o juízo, e depois aqui apresenta os 1000 anos. Então eu acredito que esses 1000 anos sejam depois da volta de Jesus, né, no futuro, e depois no capítulo 21 vem o novo céu, a nova terra. Perfeito. Muito bem. Antes de sair para o intervalo, na volta a gente vai tirar uma dúvida. A Bíblia fala, talvez você nunca tenha prestado atenção, olha só, é curioso. A Bíblia fala em anjos eleitos. A predestinação alcançou os anjos, meu Pai do céu. No próximo bloco. Antes de sair para o intervalo, deixa eu dar uma notícia para você que gosta do missionário R.R. Soares, do ministério que ele exerce. Agora tem mais uma ferramenta para você acompanhar em tempo real, ao vivo, o ministério do missionário. É o aplicativo Periscope, né? Você recebe ao vivo, em tempo real, no seu celular, as mensagens do missionário. Você vê o missionário falando. O Periscope é uma espécie de aplicativo, né? Em que você assiste a mensagem que a pessoa está falando na hora, como se fosse um WhatsApp de vídeo, né? Tá aí, ó. Então é só baixar o Periscope agora de graça e passar a seguir o missionário R.R. Soares. Então, é Periscope @RR Soares, tá bom? Underline, beleza? Isso. Então, Periscope @RR Soares underline é o endereço dentro do aplicativo para você seguir o missionário. A gente está indo para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta ao programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. Já nós vamos para o sorteio, grande sorteio do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Mas nós vamos continuar com a promoção. Você continua fazendo seu selfie, postando no facebook.com/programa Vejam Só, para que você apareça aqui no programa, né? E nós vamos fazer outro sorteio grande, outro kit de prêmios para o fim do ano, para o Natal, tá bom? Então, vai mandando essa foto aí. Bem, no bloco anterior, eu terminei falando que a Bíblia menciona anjos eleitos. Misericórdia. Se eleição, que é a predestinação, entre humanos, já dá pano para manga, dá muita encrenca. Hoje de manhã no meu programa de rádio, você que gosta de rádio, das 10 às 11 da manhã, eu estou na nossa rádio. Dá uma entrada na internet,
para você ver no você mora, qual que é a sintonia para você pegar o nosso Eu ouvi ontem. Ouviu ontem? Muito bom, estava acho que o pastor Elias Soares e um pastor presbiteriano sobre a perda da salvação. Parabéns pelo programa, viu? Muito Reverendo bom. André Bueno, da Igreja Presbiteriana, e o pastor Muito bom Elias programa. Soares Moraes, da Igreja Assembleia de Deus. Tá? E você estava ouvindo? Sim, gostei. Hoje foi sobre predestinação. Hoje eu não assisti, poxa. Hoje foi sobre se a predestinação que a Bíblia ensina é baseada na presciência de Deus ou não. Opa, ótimo tema, ótimo tema. Então, já deu pano para manga para chuchu lá. Agora, e essa história de anjo também é predestinado? Tem anjo eleito? Que conversa é essa? Bom, vamos lá. Eu até imaginei que essa pergunta em algum momento entrasse em pauta. Existem algumas possíveis vertentes, vou tentar colocá-las ali, que eu separei já de propósito essas questões. Primeiramente, a expressão anjos eklekton angelon em grego, ela é um rapax legomenon, ou seja, uma expressão única, rara em toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, no texto hebraico, quanto nos textos depois em aramaico de Daniel, Esdras e outros, como em todo o Novo Testamento grego, não existe nenhuma palavra ou nenhuma expressão semelhante. A única que eu encontrei, de uma forma geral, foi nas Odes de Salomão. As Odes de Salomão são um texto pseudepígrafo, falsamente, portanto, atribuído a Salomão, escritos entre o primeiro e o terceiro séculos depois de Cristo, talvez em grego ou em siríaco, que estas odes falam sobre arcanjos eleitos. É o único texto que eu encontrei algo parecido. Agora, com relação ao que seriam esses anjos eleitos, nós temos algumas explicações básicas. Eu busquei separar pelo menos 3. A primeira delas, e de certa forma puxando o sardinha para o meu lado, que é a interpretação de Jacó Armínio, como arminiano que sou, é que estes anjos, refere-se aos anjos que pela graça de Deus e por decisão própria deles, resolveram não cair em pecado juntamente com Satanás e os demônios. Jacó Armínio, nas suas obras, no volume 3, ele diz o seguinte: os anjos eleitos que são salvos da possível miséria obtiveram da bondade divina a recompensa da boa conduta. Né? Eu particularmente creio dessa forma. Agora, existe a posição calvinista, que nós devemos também ser honestos com os nossos queridos irmãos calvinistas, e a posição normalmente calvinista é que os anjos eleitos é uma referência aos anjos que pelo decreto de Deus eles foram predestinados incondicionalmente à vida eterna. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, artigo 3, diz o seguinte, abre aspas, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esta seria uma outra explicação que é repetida no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 19, que também tem um teor, obviamente, calvinista. E nós teremos uma terceira explicação, que aparece, vários autores dão, e inclusive a Bíblia de Genebra atrás, que diz que estes anjos eleitos é uma referência a um grupo especial de anjos, dentre os anjos bons, ou o próprio grupo de anjos bons, que foram selecionados por Deus para servirem como testemunhas do juízo final. Aliás, a Bíblia de Estudo de Genebra diz textualmente o seguinte, que os anjos eleitos são aqueles que presumivelmente servirão de testemunhas no juízo. Eu sou propenso ou a ficar com esta terceira explicação ou com a primeira de Jacó Armínio, obviamente, e acabo não concordando com a interpretação calvinista, porque ficaria complicado para nós entendermos a queda, porque entendemos que quando a queda houve, aqueles anjos que se transformaram, consequentemente a queda, em Satanás e os demônios, eles o fizeram de livre e espontânea vontade. Até aí nós concordamos. Agora, se eles são determinados a isso, então eu não teria como deixar de chegar à conclusão lógica de que Deus foi o autor do mal e do pecado. Ou uma visão mais supralapsariana nesse aspecto. Bom, o pastor Patrick, como é que o senhor vê essa questão de anjo eleito? Teve eleição, senhor? Certo. O próprio reverendo Heber citou o Salmo 8, né, que os anjos foram feitos um pouco menores, isso. Os homens foram feitos um pouco menores que os anjos. Concordo também com o pastor Vailate a respeito do livre-arbítrio inicial, né, dos anjos. Sim. Então, nós vemos a predestinação tanto do ser humano quanto dos anjos em pé de igualdade. Né? A predestinação que Deus desejava e fez todo o possível para que tanto os seres humanos quanto os anjos fossem salvos,
mas pela sua escolha eles não o quiseram. Então, é uma predestinação que, nesses termos exatos, Deus, ele intentava, ele desejava que todos os seres humanos e todos os anjos fossem salvos. Mas o livre-arbítrio aí existe, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê, que escolhe crer, é salvo. Obviamente, repetindo, os anjos não têm mais oportunidade de salvação. Nós cremos que eles passaram do ponto de salvação, eles pecaram contra o Espírito Santo, chegaram num limite onde não há volta mais, mas nós humanos ainda não. Nós ainda temos oportunidade de aceitar a graça de Cristo e ser salvos pela fé em Jesus. Reverendo Vailate, o senhor Sim. também entende que os anjos não têm mais livre-arbítrio, né? Eles Hoje perderam não, na hoje, queda. sim. Só, Por que eles não têm? Bom, vamos lá. O pastor Patrick disse, eles pecaram contra o Espírito Santo, cometeram o pecado imperdoável. Sim. Então, já era. Assim como humanos que fazem isso também perdem a possibilidade de se salvar. Ok. Agora, por que os anjos não têm livre-arbítrio mais? Essa questão é bem interessante. E aqui eu deixo bem claro que o meu posicionamento ele é tomista, segue Tomás de Aquino, eu sou bem explícito nisso. Não somente o meu, hoje muitos que advogam isso, talvez sem sabê-lo, seguem essa mesma perspectiva. Tomás de Aquino, William Lane Craig tem uma visão semelhante, Henry Clarence Thyssen tem uma visão semelhante, inclusive um calvinista eu achei que tem uma visão semelhante, que é Augustus Hopkins Strong. Augustus Strong, na sua teologia sistemática, que foi um eminente teólogo batista, calvinista moderado, ele tem a concepção tomista. Então é uma concepção que muitos seguem. Como nós podemos explicar isso? Heber, eu entendo o seguinte, que aqui nós seres humanos ocorre durante toda uma vida. Vamos supor que eu viva 70 anos, ainda estou sendo ainda otimista demais, mas vamos supor, está nas mãos de Deus. Todo o tempo que eu tenho para me arrepender e para me reconciliar com Deus, para adorá-lo, para me render aos seus pés, é durante os meus 70 anos de vida. Quando eu não fizer isso, ou se eu fizer, aquilo que eu decidir, pela graça de Deus, se eu decidir por Cristo, a partir disso, isso irá selar o meu destino eterno. O Hebreus capítulo 9, versículo 27. Né? Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Ok. Isso ocorre com os anjos apenas na sua primeira e única escolha livre. Como os anjos são espíritos puros, sem corpos, e eles gozavam nos primórdios, e ainda gozam, né, de certa forma, de uma compreensão e de uma luz de Deus, de um acesso imediato e objetivo a Deus, que nós seres humanos nunca tivemos, logo a primeira escolha que eles tiveram também foi a única. A primeira e única e última. Então, é como se aquilo que nós pudéssemos decidir a nossa vida inteira, isso ocorreu uma única vez com relação aos anjos. Por isso, a partir de então, aquilo que eles decidem, para o bem e para o mal, acaba sendo confirmado por Deus para todo sempre. Isso explica textos como Hebreus, que dizem lá que Jesus ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por que ele não socorre aos anjos? Primeiro, porque ele não socorre aos anjos bons? Porque os anjos bons não pecaram, e se não pecaram, não precisam de uma provisão de salvação para um pecado que eles nunca cometeram. Agora, por que os anjos maus não são socorridos por Deus pela redenção? Porque justamente depois dessa primeira escolha, que é ao mesmo tempo a última, eles não têm mais condições de escolher fazer o bem. Por isso que eu bato nessa tecla. Como eles são mutáveis ante a escolha, mas ao tomarem a primeira escolha é ao mesmo tempo a última, eles portanto não podem se arrepender, e sem arrependimento não pode haver salvação. Deus, sabendo disso, por isso que não lhes provisiona salvação, redenção ou arrependimento. Mas, o pastor vai lá, o pastor Patrick já vai falar. Sim. Eu quero saber o seguinte, o senhor diz assim, não, é diferente porque o anjo, ele tem uma perspectiva muito privilegiada de Deus e do mundo celeste, certo? Sim. Adão e Eva também tinham. Não da mesma forma, não. Como não? Não. Adão e Eva no Éden, por mais que fossem criados perfeitos por Deus, eles não estavam desfrutando
da presença direta e objetiva. A Bíblia, é óbvio, Gênesis 3 usa uma linguagem antropomórfica, por meio da qual diz que Deus, na viração do dia, passeava pelo jardim, como se fosse uma pessoa andando e como se eles vissem a Deus. Deus é um espírito, né? Então, esta é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem onde Deus se condescende ou acomoda na sua linguagem infinita e nos seus aspectos infinitos à nossa finitude e temporalidade humana. Agora, o acesso que Adão e Eva tinham mesmo antes do pecado e da queda, no estado de pré-queda, não se compara àquilo que os anjos, desde a eternidade passada, embora não sejam eternos, mas foram criados como seres imortais, não são imortais em si mesmos, mas têm uma imortalidade derivada de Deus, que é único, essencialmente imortal. Eles tiveram um acesso e ainda têm a Deus que nenhum ser humano jamais teve. Creio eu que nós teremos, aí entra uma outra parte da minha questão que é complicada e que tem a ver com esse assunto. Eu creio que aquilo que ocorre com os anjos bons hoje, os anjos bons, hoje eles não podem mais pecar. O pastor Patrick disse que é muito difícil por causa desse conhecimento, mas podem, eu entendo que de jeito nenhum. E inclusive aqueles textos dos evangelhos, quando Jesus, na ressurreição, os santos não se casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu, não é só porque no céu não haverá casamento, ou haverá imortalidade, mas porque eu também serei imutável. A minha vontade será imutável com o corpo glorificado, de modo que eu não poderia mais pecar. Então, livre-arbítrio para mim é só neste mundo. No céu não haverá livre-arbítrio, nós apenas penderemos para o bem, porque a presença de Deus no céu será tão esmagadoramente óbvia, tão esmagadoramente gloriosa e majestosa, que eu não terei como deixar de obedecê-lo e adorá-lo durante toda a eternidade. O senhor pode fazer seus comentários, pastor. Ok, maravilha. Interessante, eu vou falar um pouco sobre por que começou o pecado. Muitos questionam, Deus sabia que aquele anjo iria pecar, por que o fez? Se o fez, de certa maneira, ele é culpado. O livre-arbítrio, ele é do amor. Porque o amor é algo voluntário. Nós precisamos escolher o objeto de amor. Seria tão fácil para Deus ter destruído os rebeldes, seria tão fácil para Deus ter acabado com o mal, mas isso geraria um medo. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, não tem como conviver os dois. Ou você ama, ou você tem medo. E Deus, de certa maneira, ele, ao criar aquele anjo que se rebelaria, ele sabia que o anjo o faria, mas ele conhecia o futuro e ele permitiu com que isso acontecesse para que o mal ele se desenvolvesse uma vez, porque mesmo anjos, seres tão elevados, tão inteligentes, eles não tinham como saber as consequências do mal, da rebelião, do pecado que surgiu no coração deles. Então, Deus permitiu com que o mal se desenvolvesse para que tanto anjos quanto homens também provassem o mal, provassem o escolher se rebelar contra Deus, ou viver em oposição a Deus, para ver quão negativo essa experiência é. E assim o fazendo, Deus deu tempo para que os anjos no céu, que talvez tenham ficado com um pouco de dúvida no seu coração, mas será que Lúcifer será que Satanás tinha razão? Eles, ao contemplar todo esse desenvolvimento da história da salvação, desse conflito entre o bem e o mal, Jesus provendo salvação na cruz, a dúvida deles foi tirada. E claro, o ser humano, concordo com o pastor Vailate, eles não estão em pé de igualdade com os anjos, porque a Bíblia diz que Eva foi enganada, e ela levou Adão a pecar, então eles foram enganados. E os anjos, eles não foram, de certa maneira, enganados, porque quem consegue ganhar de um debate com Deus, né, pastor Valati, né, reverendo Weber? É impossível. Então, Deus e seu amor, ele deve ter sentado talvez por milhares de anos ali, e ele mostrou, e ele falou, e eu acredito que aqueles anjos ficaram convencidos que Deus estava certo, mas mesmo assim eles decidiram pecar. Então eles foram para um ponto que não tinha mais retorno, né? Pecaram contra o Espírito Santo, sim.
Então, o livre-arbítrio vai existir por toda a eternidade, porque sem ele não existe o amor, sem ele não existe o reino de Deus. E foi necessário, sim, que Deus deixasse com que o mal se desenvolvesse, para que Deus criasse uma vacina contra o mal. Posso só fazer uma pergunta? Pode. O senhor disse agora, posso, Heber? Não Claro. sei se te atrapalha aí. Não, Você acabou de dizer agora, o livre-arbítrio existirá durante toda a eternidade. Você disse isso agora. Sim, eu creio nisso. Você prestou atenção nisso? Sim. Isso não é complicado, porque se o livre-arbítrio existirá durante toda a eternidade, Gabriel e Miguel poderão cair em pecado, qualquer anjo bom poderá cair em pecado. Nós, com o corpo glorificado, com essa presença que eu disse, esmagadoramente óbvia e contundente de Deus, poderemos cair em pecado e aí vai virar uma bola de neve. Vamos começar de novo, o mundo, uma nova queda, uma nova história. Não é complicado falar em um livre-arbítrio na eternidade? Sim. Ou o termo eu é creio... outro? Será que livre-arbítrio é o termo correto? Ótimo. Entendendo o livre-arbítrio como a possibilidade de escolher tanto uma alternativa como a outra, será que é uma concepção correta? É uma pergunta que eu faço. Então, a diferença entre nós e os anjos não caídos, existem os anjos caídos e os anjos não caídos, é que nós temos uma natureza pecaminosa. A Bíblia assim o diz. O pecado está dentro de nós. Então, nós somos inclinados a fazer o mal naturalmente. O Espírito Santo trabalha em nós para implementar uma nova natureza, certo? Então, quando nós formos glorificados por ocasião da segunda volta de Jesus, conforme diz 1 Coríntios 15, nós vamos ser transformados, né? Vamos receber um corpo glorioso e nossa natureza pecaminosa será destruída. Então, embora exista potencialmente a possibilidade de tanto salvos quanto anjos escolherem o mal, eles não vão fazer. Não vão fazer por escolha própria. E eu acredito ser praticamente impossível que eles o façam. Mas se há 0,1%, não pode haver uma nova queda? Eu acredito que Deus ele não faria todo esse plano para que ele falhasse no futuro. Porque se o mal se levantar novamente, Jesus terá que morrer novamente para dar uma nova oportunidade para esses seres? Então, e o livro de Hebreus é claro, o sacrifício de Jesus foi um só, definitivo, de uma vez por todas. Jesus não vai morrer de novo. Então, eu acredito que na sua onisciência, o que Deus fez vai ser suficiente, que toda a eternidade, seres livres escolherão sempre amá-lo e obedecê-lo. Lucimar Cardoso Silva mora na capital paulista e diz: os anjos têm livre-arbítrio, sim. E acho que tem milhares de categorias de anjos que nós, humanos, não sabemos, pois nunca vieram à Terra. Os que vieram são uma minoria. O restante está cuidando do universo e de dimensões e de outras civilizações. Um abraço para todos. Uau! Então, o Sandro de São Paulo diz, sim, tanto que a queda da terça parte deles foi devido ao arbítrio. Terça parte dos anjos, né? E também os anjos mencionados em Judas 6 e 2 Pedro 2,4 são os mesmos de Gênesis 6, que antes do dilúvio se relacionaram com belas mulheres, das quais geraram gigantes ou seres híbridos. Esses anjos sedutores estão presos no Tártaro, o profundo do inferno, e somente sairão de lá, no juízo final, são lançados no fogo eterno. A paz. Tá aí, ó. O Sandro defende a ideia de duas quedas angelicais, né? O Luiz Carlos, lá da Praia Grande, no litoral paulista. Na minha opinião, os anjos têm livre-arbítrio. Há texto na Bíblia que diz que nós iremos julgar os anjos. Ixi, esse texto é complicado. 1 Coríntios 6,3. A maioria dos estudiosos entendem que aí anjos é uma referência aos demônios. Eu estou entre eles. Nós vamos julgar os demônios? Sim. Vamos julgar o quê? Sim. Como santos e ao lado de Cristo, de Deus e do seu reino, ele de alguma forma nos concederá graciosamente que estejamos com ele nesse momento de juízo. Aliás, existem vários outros textos, só pegando um gancho, Heber, se você me permite, em que a Bíblia não se refere aos demônios como demônios, mas como anjos. Por exemplo, Mateus capítulo 25, Satanás e os seus anjos, não fala demônios. Apocalipse 12, já citado aqui, fala o dragão, a antiga serpente e os seus anjos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cometermos esse equívoco. Às vezes, apenas a palavra angeloi, anjos em grego, ela pode se referir a demônios, é o contexto que vai delimitar. 1 Coríntios 6,13, esse caso é um deles. Creio que talvez Romanos 8, nada nos separar do amor de Cristo, nem a profundidade, nem isso, nem aquilo, nem os anjos. Obviamente não são anjos bons que irão nos separar do amor de Cristo. Então ali anjos, em Romanos 8, só pode ser uma referência a demônios. Só uma Posso responder também? Pode. Essa pergunta? Claro. Imagina
pastor Vailate e pastor Eber, imagina a complicação de o pecado ter surgido no céu, em um ser elevado, a mancha que isso pode trazer a respeito do próprio Deus, da sua capacidade de governar, de dirigir. Foi algo muito grave o pecado sido. E todo esse plano que foi desenvolvido de salvação, de redenção, esse plano muito sábio, muito inteligente, ele foi feito não só para salvar o homem, mas também para vindicar a justiça, o caráter de Deus. E nós, como adventistas, cremos na breve e iminente volta de Jesus. Essa é uma promessa muito recorrente nas Escrituras, a nossa esperança, a volta de Jesus. E assim como o reverendo perguntou sobre os 1000 anos, nós queremos que Jesus vai voltar, vai levar os seus, não será uma volta invisível, mas todo olho verá, e não será o olho da fé. Haverá trombetas, será o maior evento de todos, os ímpios serão destruídos, haverá nesse momento a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, e Jesus nos levará para os céus. E faremos o que durante esses 1000 anos? O que nós faremos? Nós cremos que será a última etapa do juízo, onde nós vamos ali rever cada caso que Deus, porque Deus foi meio arbitrário, né? Disse assim, o pastor Vailate vai se salvar, outra pessoa não. Então nós vamos rever os casos e vamos rever inclusive também dos anjos, né? Que caíram, os demônios que caíram. Por que Deus os expulsou do céu? Então nós vamos rever isso, para não ficar nenhuma sombra de dúvida, porque Deus quer vindicar o seu nome, Ele quer mostrar a sua justiça e sua sabedoria. Então nós vamos ter oportunidade durante esse tempo de tirar todas as nossas dúvidas. Né? Nesse ponto eu já penso diferente, né? Eu penso que Deus não precisa nada disso, porque uma vez que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, não é necessário nenhum tipo de investigação, respeitando obviamente a crença do pastor Patrick, né? Mas eu acho isso absolutamente desnecessário. Sim. E particularmente, especificamente, não vejo como havendo um embasamento bíblico para isso, mas respeito sem dúvida a sua opinião, mas acho que ela não é condizente com a figura de um Deus todo-poderoso, que conhece absolutamente todas as coisas, tanto as reais quanto as hipotéticas, de modo que um hipotético juízo investigativo, enfim, ele seria absolutamente desnecessário. A gente usa a expressão juízo investigativo, sim, né? Perfeito. Mas não que nós estaríamos questionando a Deus de maneira nenhuma. Sim. E não é por causa de Deus também, seria por causa de nós. Porque a gente pode, durante toda a eternidade, pensar, poxa, mas aquele irmão da igreja era tão zeloso, ele era tão espiritual, por que ele não está aqui? E por que o José lá, que só fez coisa errada, ficou a vida toda fazendo besteira, mas como ladrão na cruz, no finalzinho se arrependeu, está no céu. Então é em favor de nós. Nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui ao pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, e ao pastor Patrick de Almeida Siqueira, Adventista do Sétimo Dia. O contato de ambos os irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba convidados, você pode endereçar suas questões, convites para eles, tá bom? Agora é a hora mais aguardada, né, do semestre. Nós vamos ver quem é que vai ganhar o Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só durante o programa de computador ficou rodando todo mundo que mandou foto, inclusive as pessoas que não foram exibidas ainda. Todo dia a gente vai mostrar um lote de 6 fotografias, né? E tá aí, ó, todo esse kit, é o kit Vejam Só, vai para alguém. Quem é? Tem aí? Aí, ó, Andriele Tereza Lorenzo Evera, de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. Não sabia que tinha essa cidade, não. Grande a bênção. Então, lá tudo é grande. Andriele Tereza Lorenzo e a Vera, de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. Presentão aí. Poxa. Parabéns, obrigado por ter participado. Tem a foto deles de novo? Vamos ver quem ganhou lá. Tem a foto aí, não? Tem? Tá aí, ó. Estão felizes ali, parece que já sabiam quem Tem ganhar. até um neném lá, né? Estavam predestinados a ganhar. Muito bom. Deus abençoe a todos. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.